Boa noite, Thiago. Infelizmente, a vitória não foi suficiente para que pudéssemos avançar de fase, né, na Copa do Nordeste. Muito em função dos resultados que a gente credencia, né, o resultado de derrota contra o Ferroviário dentro de casa na última partida. O empate contra o Altos lá no Piauí, que a gente foi superior ao adversário, mas não conseguimos sair com a vitória. E também o empate contra o Moto, né? Que naquela oportunidade a gente finalizou mais de 20 vezes, mas ofertamos o adversário mesmo, saindo atrás do placar, conseguindo a virada. Num erro nosso, a gente acabou permitindo o empate ao adversário. Esses 3 resultados nos custaram aí 7 pontos. E infelizmente a gente veio para a última rodada não dependendo somente das nossas forças, né? Então quando você deixa para a última hora e acaba dependendo de outros resultados, você fica fadado aí ao insucesso. Foi o que aconteceu. Agora é virar a página, a Série B está batendo a porta, trabalhar, fazer os ajustes para que a gente possa iniciar forte dentro da nossa casa, contando com o apoio dos nossos torcedores, porque é uma competição muito difícil, você precisa de regularidade, então você arrancando bem te dá segurança para que você possa conquistar o seu objetivo. Boa noite, Maurício. Em termos de resultados, foi ruim, né, a Copa do Nordeste, porque não atingimos o nosso objetivo, né? Acabamos não conseguindo atingir o nosso objetivo em função de não vencer alguns adversários que a gente credencia, o Ferroviário dentro de casa, o próprio Motoclube dentro de casa, uma derrota, um empate e o jogo do Altos lá no Piauí. Fizemos bons jogos, mesmo perdendo contra o Sport na Ilha do Retiro, a gente fez um jogo para sair pelo menos com um empate. Em casa contra o Vitória também poderíamos sair com a vitória, pois estivemos na frente por 2 vezes. E o jogo de hoje, né, contra um grande adversário, mostra que a gente tem potencial para evoluir, para crescimento, e é isso que a gente tem que atacar, trabalhar, procurar os ajustes para tornar essa equipe cada vez melhor equilibrada, sabedora do que fazer com e sem bola, porque a gente vai enfrentar uma competição muito difícil, que é a Série B, uma competição essa dos últimos anos, a gente credencia que será a mais forte, as equipes muito equilibradas, então a gente precisa jogar cada jogo como de fato fosse uma final, uma decisão, para que a gente possa atingir o nosso objetivo nessa competição que irá iniciar no próximo sábado. Boa noite, Iverson, concordo com a tua leitura, até conversamos com os atletas ontem, né, na nossa sessão de vídeo, antes do treinamento, justamente que tínhamos feito, né, 2 bons jogos, tanto contra o Vitória em casa, merecíamos um resultado de vitória, e contra o Sport fora, né, até que a gente conversou pós-jogo, na entrevista, que pelo aquilo que nós produzimos em campo, merecíamos um resultado pelo menos de um empate, né, e falamos que a gente teria a capacidade de vir aqui hoje contra outra equipe de Série A, fazer um grande jogo e, em consequência desse grande jogo, com certeza iria nos aproximar do resultado de vitória. Foi o que ocorreu, conseguimos fazer um bom jogo, neutralizar os pontos que a gente entendia forte do adversário, soubemos explorar aquilo que a gente também teve de interpretação que precisaríamos explorar, poderíamos até obter uma vantagem, acabamos ali em momentos capitais errando uma decisão ou errando tecnicamente, e acabamos ali com um homem a menos, sofrendo até o final, mas parabenizar esse grupo de atletas que foram guerreiros na noite de hoje e ciente, né, que a Série B já se inicia, um jogo dentro de casa, a importância de cada jogo de fato ser uma final, ser uma decisão, e o que a gente precisa melhorar é o aspecto de preparação, né, a questão mental, porque você acaba potencializando, né, quando você está mentalmente forte, quando você está concentrado para de fato executar o plano de jogo, e aí você consegue enxergar os pormenores, você consegue potencializar as suas características. Então a gente tem conversado bastante com os atletas justamente para isso, né, que a gente possa estar concentrado em todas as sessões nossas de treinamento, para que a nossa preparação seja sempre de excelência, para que no jogo a gente consiga transportar, transmitir aquilo que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então, esse aspecto de concentração, esse aspecto mental será de fundamental importância para aquilo que iremos enfrentar daqui para frente. Então, a equipe
deu mostras que tem capacidade, tem margem para evoluir. É em cima disso que a gente vai atacar para que esse grupo possa estar evoluindo e possa enfrentar os adversários que iremos ter pela frente com esse mesmo nível de atuação que nós tivemos nesses 3 jogos que você mencionou. Boa noite, Matheus. A gente sofreu muitas derrotas, né? Em função dos contra-ataques dos adversários, por não fazer uma falta tática ou por estar desencaixado e permitir o avanço assim do adversário. Situações essas aí que nos custaram alguns pontos, né? Algumas vitórias em alguns jogos, principalmente na Copa do Nordeste. E com isso acabamos aí sendo eliminado, né? Um dos fatores da nossa eliminação, justamente essa questão de transição defensiva, a gente vem trabalhando e hoje sabíamos, né, que o adversário, um dos seus pontos fortes, né, era o contra-ataque. Conseguimos eliminar boa parte deles, mas agora é seguir trabalhando para melhorar, para evoluir, para não ofertar essas possibilidades para os nossos adversários. A Série B, ela se inicia, tem muitas equipes que jogam dessa forma, né? Principalmente jogando fora de casa, explorando o erro do adversário, transitando rápido. Então a gente precisa ter essa sabedoria, saber atacar marcando, para não permitir o adversário esses avanços de contra-ataque. Então hoje a gente conseguiu neutralizar esse ponto do adversário, mas como a gente vem frisando, a gente precisa melhorar como um todo para fazer essa equipe melhor equilibrado e para assim conseguir os objetivos ao longo da temporada.